Olá, queridos, mais um vídeo no nosso canal. Hoje nosso assunto é sobre o que é importante não pode ser negociável. E eu vou contar um pouco do que eu passei sobre esse assunto, né? O que tem acontecido comigo. Quando você faz aniversário, fiz aniversário recentemente, você começa a sentir o peso da sua idade, né? Eu fiz 26 anos e agora, muito perto de 30, você começa a pensar nas coisas que você já fez e que ainda faltam fazer para você realizar as coisas que você quer. Eu tenho alguns sonhos. Confesso que alguns anos atrás eu era uma pessoa sem sonho nenhum. Eu não achava que ter sonho fazia sentido para minha vida. Eu estava somente vivendo, somente sobrevivendo, na verdade. E eu estava seguindo um caminho reto, onde eu fazia as minhas necessidades, fazia o que eu achava bom. E sempre seguia, sempre fui assim, desse jeito. Então, no meio do caminho, eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Eu precisava de algum motivo a mais para viver. E esse motivo a mais são os nossos sonhos. Sem sonho, você não tem gás para viver, você não tem motivo para continuar. É por isso que existem muitos suicídios no mundo, porque as pessoas perderam a esperança, perderam um sonho e perderam um motivo para viver, um motivo para conseguir se agarrar a não morrer. Infelizmente, né, é uma questão muito simples, que é a questão de dar prioridade. O Senhor, Deus, tem falado muito ao meu coração sobre o que realmente eu quero e por que eu não dei prioridade em todo o tempo da minha vida. Eu comecei um processo de amadurecimento faz pouco tempo, vai fazer uns 6 anos ou menos. Então, até os meus 20 anos, até os 19 ali, eu ainda estava um pouco fora do que eu queria, estava bem longe do que eu desejo, né? Agora eu tenho sonhos e coloquei todos eles na mão do Senhor, mas confesso que a gente já está no meio do ano e comecei a refletir também sobre a minha idade e que eu não consegui fazer algumas coisas ainda. Então, algumas frustrações começam a chegar na sua porta, né? E aí o que acontece? Se você começa a ser frustrado, você não consegue ver as coisas à frente, você não consegue ver as oportunidades que chegam para você. Então você quer ficar parado, reclamando, chorando, se lamentando pelo que não foi feito, pelo que foi feito. Então a questão é, se é importante para você, não pode ser negociável. Eu negociei várias vezes o meu tempo, fazendo coisas que eu não queria fazer para agradar os outros. Não deu em nada, eu nem tenho mais essas amizades. Eu era uma pessoa que gostava de agradar as outras pessoas, então eu fazia aquilo que eu nem queria fazer. É, Às vezes saía fora do meu princípio, uma coisa que eu nunca poderia ter deixado é que os meus princípios fossem abalados por causa de alguém. Não deixe que os seus princípios sejam abalados para você agradar alguém. Isso não faz bem à sua saúde mental. E no decorrer do tempo, você vai ver que foi uma perca de tempo. Perca de tempo. Então, você precisa priorizar o que é importante para você, que seja pequeno para as outras pessoas, mas se for importante para você, você tem que priorizar. Eu vou dar um exemplo perfeito aqui. Eu sempre quis ser uma pessoa fervorosa espiritualmente, sempre quis ser uma pessoa que tem sensibilidade à voz do Espírito Santo, uma pessoa que o Senhor não precisa falar mais de uma vez, uma pessoa que é ligada às coisas espirituais, que é fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Eu sempre quis essas coisas. Mas ao decorrer do tempo eu percebi que a prioridade não era o Senhor, a prioridade era as coisas que eu queria fazer. Então eu me tornei uma pessoa muito religiosa. Por quê? Eu seguia as regras todinhas que tem na Bíblia, mas no meu coração eu queria fazer outras coisas. Mas a minha inclinação para fazer aquelas coisas era somente para ter o status de crente, de crente. Então, ao decorrer do tempo, eu fiz muitas besteiras. Então, eu era uma pessoa que julgava, né? E, consequentemente, eu fiz algumas coisas que eu mesma julguei. Está fugindo um pouco do assunto, mas
O que eu quero te dizer? Se eu soubesse o que é importante para mim e não negociasse de jeito nenhum, eu não teria feito besteira, eu não teria me entrado em caminhos que o Senhor não autorizou para agradar ninguém, eu não atrasaria o que o Senhor planejou para mim. Talvez eu já estivesse exercendo meu chamado se eu não me atrasasse antes. Então, tudo se encaixa. A sua atitude de agora, de procrastinar, de não fazer o que tem que fazer, vai te prejudicar lá na frente, quando você tiver mais velho. E aí, quando você tiver mais velho, você vai ter menos disposição. Isso está escrito na Bíblia. Você pode ver algumas pessoas que estavam velhas, o Senhor teve que dar disposição para elas continuarem. Falta de fé, incredulidade, rebeldia, idolatria. Se as pessoas soubessem o que realmente importa para elas e não negociassem de jeito nenhum, elas já teriam avançado há muito tempo. Há muito tempo. Então perceba os gatilhos que te fazem perder tempo. Perceba os gatilhos que te fazem ser distraído facilmente. Perceba as coisas que te fazem cair muito rápido. Perceba todas essas coisas bem rápido. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor para que você priorize. O Senhor tem que ser prioridade na nossa vida, mas nós temos uma vida terrena. Então, não só priorizar as coisas espirituais, mas também os seus sonhos. O que você quer para esse ano? Você precisa priorizar. Se você for uma pessoa que esquece as coisas que nem eu, você pode escrever essas coisas numa agenda e você vai vendo, acompanhando, fazendo um esquema. Peça ajuda a alguém para que isso seja realizado. Eu tenho muitos sonhos que não foram feitos. E por quê? Literalmente falta de prioridade. Algumas pessoas podem falar também falta de dinheiro. Também. Porque eu passei e estou passando por uma dificuldade financeira bastante desafiadora. Mas, olhando para trás, você percebe que se a gente tivesse priorizado realmente o que a gente queria, a gente teria feito. Porque não existe nada que te impeça de fazer o que você quer, a não ser você mesmo. Então, repense sobre isso. É realmente falta de dinheiro ou é falta de prioridade? Se é falta de dinheiro, é porque o seu dinheiro está indo para outro lugar que não é a sua prioridade. A verdade é essa. Não estamos falando aqui para pessoas extremamente pobres que não têm escolha nenhuma. Que não escolheram estar lá, não escolheram a vida que têm, não escolheram a casa que têm, nem muito menos a família. Estamos falando de pessoas que recebem um valor, que sabem que podem fazer melhor e não estão fazendo. Eu espero que vocês tenham refletido sobre o que eu quis passar aqui. Isso serve muito mais para mim do que para você, mas eu quero que você aprenda também, assim como eu aprendi, a priorizar as coisas que são realmente importantes. Não importa o que seja. Se o seu sonho é ter um Fusca, se o seu sonho é trabalhar na sua própria imagem, é fazer alguma cirurgia, é ficar melhor para si mesma, se seu sonho é ser uma pessoa muito espiritual, se o seu sonho é ser empresário, o seu sonho é ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma dona de casa, os sonhos são infinitos, mas se você não der prioridade para eles, eles vão ficar na gaveta. Então, repense sobre todas as coisas que estão te atrapalhando e repense se é realmente falta de dinheiro, porque eu usei essa desculpa faz muito tempo e ela não tem colado mais, porque eu realmente percebi que mesmo recebendo pouco, mesmo estando com dificuldade financeira, se eu me dedicasse a priorizar o que eu queria, eu teria já feito. Então, se não é prioridade para você, quer dizer que não é importante. Então você está desfazendo todas as coisas que você acha que é importante. Trate o importante como o importante. Trate o urgente como urgente. Perceba logo essas coisas antes que seja tarde. Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Deus abençoe vocês e até o próximo.